Olá, como você está? Voltamos hoje com as atividades da nossa disciplina de Bioquímica, com um novo assunto. A partir dessa aula, nós vamos abordar aminoácidos e proteínas. Hoje a gente vai utilizar o material didático disponibilizado pela professora Ivanise Correia da Silva Mota, da PUC de Goiás. Esse aqui é o link para que vocês tenham acesso ao material produzido pela professora Ivanise, para que sirva de roteiro de estudos para a nossa caminhada nesse conteúdo de aminoácidos e de proteína. A professora Ivanise nos traz, logo no início da apresentação, a importância das proteínas. Então, as proteínas são as biomoléculas mais abundantes no corpo humano. Então, quando a gente fala de diversidade de biomoléculas, de diversidade de estrutura, de diversidade de tamanho, de diversidade de forma, a gente pensa em proteínas. Isso por quê? Porque as proteínas elas são provenientes de uma série de fontes, sejam elas animais, vegetais, e nos servem como ferramentas de trabalho. Logo no início do estudo da bioquímica, nós entendíamos que as proteínas eram responsáveis pela dispersão das características genéticas. Hoje isso pode parecer absurdo, mas quando a gente não tinha conhecimento acerca do código genético, como a estrutura dos genes eram formadas, acreditava-se que a estrutura do DNA era muito simples para organizar uma estrutura tão complexa quanto o corpo humano. Pensadores muito importantes como Linus Pauling, que ganha prêmio Nobel de Química sobre a estrutura de proteínas, acreditavam que as proteínas eram responsáveis por essa diversidade genética observada nos humanos. Isso por quê? Por causa da infinidade de estruturas, infinidade de funções das proteínas. Quando a gente fala de proteína, a gente tem uma série de proteínas como funções, como exemplo. A gente tem anticorpos, são proteínas, nós temos hormônios de origem proteína, nós temos proteínas sinalizadoras, a gente tem proteínas receptoras, nós temos proteínas transportadoras, nós temos proteínas de empacotamento, nós temos proteínas com função enzimática. Então, tudo no nosso corpo é a base de proteína. Por isso esse pensamento ganhou tanta força e permaneceu por tanto tempo viável, porque as proteínas elas têm muitas funções. As enzimas, a gente vai trabalhar ela uma aula separada para a gente entender como é que é o funcionamento das enzimas, como é que é um sítio catalítico, como é que a relação entre enzima e substrato acontece, como é que se evoluiu no conhecimento a respeito disso. Mas para agora nós vamos iniciar com o elemento básico de toda a proteína, que é o aminoácido. O aminoácido são os tijolinhos que formam a grande muralha da China. Então, cada grande proteína, com a sua mais complexa função e estrutura, tem como unidade fundamental uma estrutura mais simples chamada de aminoácido. Então, aqui a professora nos traz que os aminoácidos são as unidades fundamentais das proteínas. Como nós sabemos, as proteínas são polímeros. Uai, Ruth, você está dizendo que a gente sabe, mas eu não sei não. O que é um polímero? Polímero é uma biomolécula complexa formada por unidades fundamentais, chamadas de monômeros. Tá? Então, o monômero, a unidade fundamental de uma proteína, é um aminoácido. Tudo bem? As proteínas elas são formadas a partir de 21 aminoácidos primários. Como assim, Ruth? São 21 aminoácidos primários. A professora nos traz, Evanise, nos traz esse número 21 aminoácidos, que é um pouco divergente da maioria das bibliografias. Na maioria das bibliografias, vocês vão encontrar 20 aminoácidos primários, tá? As tabelas de aminoácidos todas contêm 20 aminoácidos primários. Esse 21 aminoácidos primários, esse um aminoácido primário, é porque a professora conta um aminoácido que é a união de duas cisteínas através de ligações de sulfeto.
Isso é só para explicar essa divergência, tá? Mas eu levo em consideração que esse aminoácido que a professora chama de primário, acredito que ele é secundário. A gente vai falar isso sobre aminoácidos primários e secundários. Então, como ele é formado, esse 21º é formado pela união de dois aminoácidos primários por ligações de sulfeto, eu entendo que esse aminoácido é um aminoácido secundário. E a gente vai ver que existem centenas de aminoácidos secundários. Mas os aminoácidos primários, aqueles que são encontrados nas proteínas, na maioria das bibliografias está descrito como 20 aminoácidos primários. Então esses 20 aminoácidos primários eles vão compor mais de 1 bilhão de sequências de proteínas diferentes. Se você for fazer a conta, vai dar bastante. Mas como é que eu faço essa conta, Ruth? Imagina só, uma proteína que tenha, sei lá, 1000 aminoácidos em sequência. 1000 aminoácidos da sequência, você vai fazer o seguinte, é 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20 mil vezes, tá? E aí você vai ver o número de combinações possíveis dentro dessas possibilidades. É a mesma coisa nas nossas roupas, né? Quantas roupas você tem na sua cama, no seu guarda-roupa? Quantas blusas, quantas calças, quantas saias, quantos sapatos você tem? Quantas bolsas, quantos óculos você tem no seu guarda-roupa? Aí agora você pega esse número de quantas roupas e faz o cálculo de quantos looks possíveis você pode montar com essas roupas. Então você vai pegar o seu número de blusas, multiplicar pelo seu número de calças ou número de saias, multiplicar pelo número de sapatos que você tem, multiplicar pelo número de óculos ou número de bonés que você tem, e aí você vai saber quantos looks possíveis você vai ter. As mulheres têm muito mais acessórios do que nós, né? Então elas têm uma quantidade de looks muito maior. Além disso, elas têm a tendência de terem mais roupas do que nós. Existem homens, claro, que têm muito mais roupa do que mulheres, mas na maioria das vezes, se a gente pegar uma média, a média é que as mulheres têm mais roupa do que nós. Então, meu guarda-roupa tem são de 6 portas. 4 é da minha esposa e 2 é minha. E na minha parte ainda fica as toalhas e as roupas de cama, né? Então a parte dela são 4 portas dedicadas às roupas dela. Por que isso? Não sei, é cultural, eu acho. Não sei por quê. Sei que eu tenho o seguinte, eu tenho, sei lá, 5 blusas, tenho 3 calças e 2 pares de sapato, um para trabalhar e um para caminhar. Eu tenho 3 blusas vezes 5 calças, são 15 possibilidades. Vezes 2 sapatos, eu tenho 30 possibilidades diferentes de roupa. Para mim, 5 blusas, 3 calças e 2 sapatos é o suficiente para andar um mês sem repetir um conjunto completo de roupas. Por isso que foi tão importante a gente entender como o código genético funciona. Porque quando a gente olhava para o DNA e olhava aquelas 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, a gente não entendia como é que aquela estrutura tão simples, tão enfadonha, tão repetitiva, gerava uma organização tão complexa como a gente via nos seres humanos. Quando a gente entendeu isso, a gente entendeu que havia uma relação entre essas bases nitrogenadas. E elas não deviam ser lidas individualmente, elas tinham que ser lidas em trincas, o que a gente chama de códon, porque cada trinca de nucleotídeos, os elementos fundamentais do DNA, geram um aminoácido. Então, por isso que o DNA é tão maior, é tão grande, a nossa molécula de DNA é tão grande, porque ela tem que armazenar todas as informações das proteínas que estão trabalhando com a nossa fisiologia. Então, para cada aminoácido, você tem 3 nucleotídeos, e esses 3 nucleotídeos são chamados de códon. A gente tem milhares, milhões de proteínas, e cada uma delas tem um correspondente
um gene correspondente no material genético. Isso fez com que, por muito tempo, a gente acreditasse que a genética dominaria todas as ciências biológicas, porque a partir da genética nós entenderíamos o funcionamento de todos os elementos da nossa fisiologia. No entanto, com o conhecimento sendo acumulado tanto na área da bioquímica quanto na área de genética, percebemos que o gene em si não é o elemento formador de trabalho. Como assim, Hudson? Eu tenho a informação contida no gene, mas a informação em si não gera trabalho, ela não gera característica. Por exemplo, a informação está no seu livro. Agora, se você nunca abre seu livro para estudar, aquela informação ela nunca se reflete em um determinado trabalho, não é isso? Então, existem genes que estão contidos no nosso material genético, mas que nunca são lidos pela nossa célula. Então, não é porque ele está presente que ele gera uma característica, que ele gera um determinado trabalho. Percebeu-se que os genes mais importantes são aqueles que são utilizados frequentemente pelas células. Isso por quê? Porque eles dão origem a proteínas e cada uma dessas proteínas desenvolve um determinado trabalho na nossa fisiologia. Então, a cor do nosso cabelo, a pigmentação da nossa pele, a nossa altura, a nossa capacidade cognitiva, nossa propensão a determinadas doenças, todos estão relacionados não aos genes que estão contidos no nosso material genético, mas às proteínas que estão presentes no nosso organismo. O gene de um câncer, por exemplo, pode estar presente no nosso material genético e nunca se manifestar, enquanto que outras proteínas que estão presentes no nosso metabolismo, essas sim vão desenvolver trabalho. Então, quando a gente está falando de trabalho, quem a gente está falando de proteína, nossas características, as reações metabólicas realizadas no nosso organismo, tudo são dependentes das proteínas. Isso por quê? Porque o gene armazena a informação, mas quem realiza o trabalho é a proteína. Tá? Cada proteína tem uma sequência determinada e essa sequência é única. Ah, Hudson, e se 99,99% da proteína for idêntica e 0,01% for diferente, a gente não pode considerar a mesma proteína? Sim, a gente pode considerar a mesma proteína, mas esse 0,1% de diferença pode gerar modificações no trabalho dessa proteína. Então, conforme a proteína tem uma estrutura, ela tem uma forma e cada forma gera um trabalho. A gente vai ver que os aminoácidos têm características específicas e, de acordo com essas características, a gente pode agrupá-los em conjuntos. E de acordo com esses conjuntos, eles vão interagir uns com os outros de maneiras diferentes e eles vão interagir com a água que está em volta das proteínas de maneira diferente. O dobramento dessa cadeia de aminoácidos para organização dessa biomolécula gera uma conformação e a função da proteína está relacionada à sua estrutura. Então, a sequência de aminoácidos de uma proteína vai estar refletida na sua estrutura e a estrutura determina a sua função. Isso é tão verdade que alguns estudos de evolução usam comparação por homologia. Como assim, Hudson? Eu acabei de descobrir uma proteína em rãs que eu não sei o que faz. O que eu tenho que fazer? Eu pego essa proteína, purifico a proteína e fragmento essa proteína em subunidades pequenas. Essas subunidades pequenas eu vou fazer um processo de sequenciamento de aminoácidos. Eu vou ver qual é a sequência de aminoácidos dela e monto todo o alinhamento que a gente chama, a sequência de aminoácidos daquela proteína da rã que eu acabei de descobrir. A partir daí eu vou no banco de dados de proteínas e vou procurar outras proteínas que tenham similaridade com elas. A partir de 25% de similaridade, a proteína já tem a mesma estrutura, já tem a mesma função. Com mais de 50% de similaridade, eu consigo descrever a forma
dessas proteínas. E com 90% de similaridade, eu consigo até descrever o sítio catalítico, qual é a parte dessa região, no caso de se for uma enzima, né? Se for uma enzima, ela vai ter um sítio de reação, que é chamado de sítio catalítico. A partir de 90% de similaridade, eu consigo constituir o sítio catalítico dessas enzimas. Então eu faço no banco de dados, pego minha proteína de RAM que eu acabei de descobrir, jogo no banco de dados e encontrei no boto uma proteína que já foi descrita e tem uma estrutura de 70% de similaridade. 70% de similaridade, eu já tenho a mesma forma e a mesma função. Então eu acabei de descobrir o que a minha proteína de RAM faz no metabolismo da RAM e qual a sua estrutura geral a partir de uma proteína de boto que tem a mesma similaridade. Então a sequência de nucleotídeos de uma proteína ela é única. Ela pode ser muito semelhante a umas das outras, mas terem funções diferentes, porque pequenas modificações, um aminoácido no meio de milhões de aminoácidos, milhares de aminoácidos, pode gerar uma modificação na função extraordinária. Ah, Ruth, eu duvido que isso aconteça. Não é possível que uma proteína de milhares de aminoácidos, a modificação de um único aminoácido mude a estrutura. Um exemplo disso é a anemia falciforme. Nas nossas hemácias existe uma proteína chamada de hemoglobina, tá? E a hemoglobina é um polímero, é uma união de várias estruturas. Então ela é uma proteína enorme, ela tem um centro férrico no meio para se ligar ao oxigênio, fazer o transporte de gás, que vocês já conhecem. A proteína é enorme, a hemoglobina. A modificação de um único aminoácido gera a modificação na conformação e a modificação na conformação dessa proteína gera uma doença que nós chamamos de anemia falciforme, aquela em que a hemácia do indivíduo tem formato de foice. Esses indivíduos eles são menos capazes de transportar gases de troca gasosa, então eles têm uma série de dificuldades relacionadas a isso. Indivíduos homozigotos, né, que têm os mesmos genes, receberam os genes do pai e da mãe para essa característica, eles não são viáveis, para vocês terem uma ideia. Então, indivíduos homozigotos para anemia falciforme, eles não conseguem sobreviver tamanha a lesão causada no nosso organismo devido à modificação de um único aminoácido. Então, além desses 21 aminoácidos primários, tá? Ou 20 aminoácidos primários. Qual é mesmo os 20 aminoácidos primários? São aqueles que estão nas proteínas. Existem centenas de aminoácidos, mas a maioria deles não estão associados à proteína. Estão associados à sinalização, estão associados a uma série de outras coisas, à constituição de elementos celulares, mas não estão associados às proteínas. Esses elementos chegam a mais de 300 aminoácidos descritos de fontes naturais. 300 aminoácidos de fontes naturais. No entanto, 20 aminoácidos são considerados aminoácidos primários. Hudson, aminoácidos primários. Tem aminoácidos secundários? Tem aminoácidos secundários. Aminoácidos secundários são considerados aqueles aminoácidos que são a junção de dois aminoácidos primários. Então eu posso pegar uma cisteína e ligar com outra cisteína, dois aminoácidos primários, ligar esses aminoácidos através de ligação de sulfeto e ter uma outra estrutura que tem função de aminoácido, mas não é um aminoácido primário, é chamado de aminoácido secundário. Os aminoácidos secundários eles também podem ser encontrados nas proteínas, associados à constituição das proteínas, mas como eu falei, eles são a junção de aminoácidos primários. Esses demais aminoácidos, esses 300 aminoácidos aqui, são aminoácidos que são encontrados na natureza, mas não estão associados à organização das nossas proteínas. Todo aminoácido tem uma estrutura comum, uma fórmula geral. Ai, Ruth, lá vem você de novo com fórmula geral. Fórmula geral. Bioquímica é o entendimento das relações químicas para a constituição
da vida. Então a gente tem um pouco de química associada. Então quando a gente falou de carboidratos, a gente viu a fórmula geral. Quando a gente falou de lipídios, a gente falou de fórmula geral. E agora a gente vai falar de forma geral de aminoácidos. Então aminoácidos são formados por 4 desses elementos principais. Um grupo que é chamado de grupamento amino, tudo bem? Grupamento amino por quê? Porque ele tem nitrogênio. Então isso aqui, ó, toda vez que a gente tem um grupo com nitrogênio, é chamado de grupamento amino. A gente tem o grupamento carboxílico, por causa do grupo carboxílico aqui. Nós temos um carbono que nos aminoácidos sempre é alfa, então todos os nossos aminoácidos são aminoácidos alfa. Ruth, isso significa o quê? A organização dos carbonos. Então, o carbono com maior peso molecular associado é o carbono do carboxílico, então a gente poderia chamar esse carbono de 1. O segundo carbono sempre é o alfa, então a gente tem aqui carbono alfa. Esse carbono alfa sempre vai estar ligado a uma molécula de hidrogênio. Sempre vai estar ligado a uma molécula de hidrogênio. E o último elemento que nós temos são as cadeias laterais. Esses 3 primeiros elementos são comuns a todos os 20 aminoácidos primários. Todos eles têm. Todos eles não. 19 deles têm. Um deles sempre tem uma exceção, né? 19 dos aminoácidos primários têm essa estrutura aqui, carbono alfa ligado a um hidrogênio, grupo carboxílico e grupo amino. O que vai divergir, Hudson, como é que eu tenho os 20 aminoácidos primários? A gente tem a cadeia lateral divergente. Essa cadeia lateral pode ser pequena, como um hidrogênio. Existe um aminoácido que tem apenas um hidrogênio aqui. Nesse caso, é a menor cadeia lateral possível. Mas existem cadeias laterais que são formadas por anéis aromáticos. Então a gente tem cadeias laterais enormes. Essas cadeias laterais aqui é que vão dar a identidade ao aminoácido. É ela que vai determinar qual é a característica geral do aminoácido. Se ele é polar, se ele é apolar, se ele tem característica básica, se ele tem característica ácida e tudo mais. Então, a identidade dos aminoácidos é dada pela sua cadeia lateral, uma vez que 19 dos 20 têm uma estrutura similar de grupamento amino, de grupamento carboxílico e de carbono alfa ligado a um hidrogênio. Então, novamente, a gente tem umas constituições diferentes de estrutura de um aminoácido. Geralmente a gente encontra essa configuração aqui, o grupo amino estando oposto ao grupo carboxílico. Não essa aqui, ó, onde o grupo amino está paralelo. Existem algumas convenções químicas que estabelecem isso aqui. Quando a gente vai estudar um pouco de organização das estruturas químicas em um plano bidimensional, a gente tem que obedecer algumas regras, tá? Mas a maioria dessas regras é desconhecidas ou, quando conhecidas, elas simplesmente são ignoradas. Segundo uma das convenções, quando a gente coloca esse plano horizontal, vertical, tá certo. O plano horizontal e o plano vertical. O plano horizontal ele deveria ser entendido como a parte da molécula que se projeta para fora do plano da imagem. Como assim, Ruth? Imagina aqui, ó, que a tela do computador ou a tela do celular, o que você estiver utilizando, é 2D, né? O grupamento amino e o grupamento e o hidrogênio eles estariam para fora da tela, eles estariam voltados para você, enquanto que o grupo carboxílico e o grupo e o radical estariam voltados para dentro da tela, para trás da tela. Então a gente teria uma estrutura em 3 dimensões. Isso é uma convenção que foi estabelecida, mas a maioria dos indivíduos não usa. Então por isso a gente tem essas distorções
na forma de apresentação dos aminoácidos. A forma mais correta de apresentar a estrutura de um aminoácido é essa daqui, com o grupo carboxílico estando oposto ao grupo amino. Isso por quê, Hudson? Porque eles interagem uns com os outros a partir desses dois grupos. Percebam que o grupo amino aqui, ó, é H3 e aqui, ó, o grupo carboxílico é COOH, é H2 ou CO2H. Isso daqui tem carga negativa, isso aqui tem carga positiva. Esse aminoácido aqui a gente vai estudar daqui a pouco, ele está na sua forma protonada, tá? Então ele tem carga e tem carga. A partir dessas cargas, eles podem interagir uns com os outros e formar complexos, tá? Por isso que vão gerar as proteínas. Novamente, comum a todos os aminoácidos das proteínas. O grupo carbono alfa ligado a um hidrogênio, um grupo amino contendo nitrogênio e um grupo carboxílico contendo o grupo carboxila, o tipo carboxila. E aqui a gente tem o nosso radical. Tudo bem? Qual é a exceção disso, Hudson? Cadê? A exceção... Ué, tá aqui. A exceção disso é a prolina, tá? Eu deveria ter reorganizado. A prolina é o único aminoácido que foge àquela fórmula geral. Porque percebam aqui, ó, que o radical ele se liga ao grupo amino formando um anel heterociclo aqui, ó. Tá vendo? Então a gente tem um carbono alfa, o grupamento carboxílico, o carbono alfa ligado ao hidrogênio, só que o radical e o grupamento amino são a mesma estrutura. Então a gente tem aqui, ó, o H, o hidrogênio voltado para trás da tela, né? E aqui a gente teria o carbono do grupo carboxílico, aqui a gente teria o carbono alfa, e aqui a gente não tem um discernimento de R, de cadeia lateral, e de grupamento amino, porque eles viraram uma coisa só. Então a prolina é o único aminoácido que diverge daquela estrutura geral dos aminoácidos, onde a gente tem um carbono alfa, um grupo carboxílico, um grupo amino e uma cadeia lateral bem definidas. Na prolina, a cadeia lateral e o grupamento amino formam um anel heterociclo e viram a mesma coisa. Então a gente tem uma divergência nisso. Mas como a gente viu lá, a gente ainda consegue identificar a molécula que contém nitrogênio e consegue identificar a cadeia lateral que se liga a essa molécula. Por isso a prolina ainda é considerado um aminoácido. Então a gente tem aqui as diferentes formas em que um aminoácido ele pode se apresentar de acordo com o pH em que ele está inserido. Os aminoácidos eles podem funcionar tanto como bases, tanto quanto como ácidos. Isso depende em que pH eles estão inseridos. No pH fisiológico, no pH 7, o que acontece? A base nitrogenada ela está protonada. Percebam que é H2, não é? Nesse caso, no pH 7, esse elemento aqui recebe uma ligação de ponte de hidrogênio com mais um hidrogênio. O nitrogênio tem carga negativa, carga líquida negativa, o que permite com que ele se ligue a mais um hidrogênio, fazendo com que o número de prótons exceda o número de elétrons, dando a esse elemento aqui carga positiva. Já o grupo carboxílico, ele perdeu um hidrogênio, ele perde esse hidrogênio desse oxigênio e fazendo com que esse elemento fique com carga negativa. Em pH 7 ou 7,4, a estrutura total do aminoácido tem carga elétrica neutra, uma carga positiva, uma carga negativa, a carga líquida dele é zero. Tudo bem? Agora, em pHs ácidos, como pH 2,
a gente tem a protonação de ambos os grupamentos, tanto do grupamento amino, dando a ele carga positiva, quanto do oxigênio do grupo carboxílico, dando ele carga geral neutra, carga zero, tá? Isso faz com que nessas circunstâncias, em pHs ácidos, o aminoácido tenha carga positiva. Tudo bem? Hudson, isso daqui vai estar relacionado o quê? Quando a gente mastiga a carne, a proteína da carne vai ser triturada e aí vai chegar no nosso estômago. Nosso estômago tem um pH entre 3 e 4. Tá? Nessas circunstâncias, ele vai modificar a forma, a organização desses aminoácidos. Quando uma estrutura ela retira hidrogênios de uma solução, ela é chamada de base. Nesse caso aqui, ó, eu estou retirando hidrogênio da solução. Então, esse elemento está funcionando como uma base. Como assim, Hudson? Tirar hidrogênio de solução. O que é pH? pH é a concentração, é o logaritmo negativo da concentração de prótons de hidrogênio em solução. Entendi nada, Ruth. Imagina que você tem um copo com água. Meu copo com água aqui. Aqui dentro existem prótons livres, íons H+, tudo bem? A quantidade de íons vai determinar o pH dessa solução. Se eu quero fazer com que essa solução, a minha água que tem pH neutro, é para ter pH neutro, né? 7. As águas minerais têm pH bem mais baixos. Mas vamos dizer que minha água torneral aqui tem o pH 7. Ela tem uma concentração de prótons livres que dá a ela essa característica de pH 7. Se eu quero diminuir o pH, se eu quero torná-lo mais ácido, eu adiciono substâncias que liberam H+ livre na minha solução. Então, essa substância que libera H+ em solução é chamada de ácido. Quando eu quero aumentar o pH, eu tenho que tornar essa solução mais básica. Para isso, eu tenho que colocar substâncias que capturam hidrogênios, fazendo com que o pH fique mais básico. Tudo bem? Então, anotem aí. pH neutro, entre 6 e 7. pH ácido, abaixo de 6. pH básico, acima de 8. Quanto maior a concentração de prótons livres em solução, menor é o pH. Quanto maior a concentração de prótons. Eita, o que eu falei? Quanto menor a concentração, maior o pH. Quanto maior a concentração de prótons livres, menor o pH. Então, a gente tem uma relação inversamente proporcional. Tudo bem? Muito próton livre, baixo pH. Pouco próton livre, maior o pH. A forma com que os aminoácidos interagem com esses prótons pode fazer com que eles tenham tanto o papel de bases quanto o papel de ácidos em determinadas circunstâncias. Nessa circunstância aqui, ó, seus aminoácidos da carne estão capturando hidrogênios do seu suco gástrico. Ele está tornando seu ambiente mais básico. Por isso que depois daquele churrasco a gente fica lá empanzinado, a gente fica aquela vontade de dormir, aquela vontade de descansar enorme. Por quê? Porque o seu estômago vai levar bastante tempo para processar
metabolizar todos esses aminoácidos, uma vez que eles estão sequestrando os seus hidrogênios, estão deixando o pH do seu estômago mais básico, fazendo com que ele trabalhe mais devagar. Então, depois do churrasco, você passa bastante tempo empanzinado. Em pH básico, aqui a gente tem o pH ácido, pH 2. Em pH básico, pH 11, a gente tem a perda de hidrogênios. O aminoácido serve como ácido, ele está liberando hidrogênio. O que era H3 passou a ser H2, então ele liberou um íon H+, aumentando a concentração desse íon na solução. Aumentando a concentração desse íon em solução, eu diminuo o pH, lembra? O hidrogênio daqui também foi perdido, tá? Então aqui a gente tem uma carga geral negativa. Em pH ácido, a gente tem uma carga geral positiva. Em pH básico, a gente tem uma carga geral negativa. Em pH neutro, eu tenho uma carga geral neutra, porque eu tenho uma carga positiva no grupamento amino e uma carga negativa no grupamento carboxílico. Tudo bem? Ah, Hudson, mas daí para que eu quero saber disso? Essa forma de protonação dos aminoácidos é que vai determinar como eles vão interagir entre eles na formação da proteína. Perceba que o pH fisiológico, o pH dentro da célula é de 7,4. Tá? Então, os nossos aminoácidos eles estão nessas circunstâncias. Mas, por algum motivo, nós modificamos esse pH aqui, a gente tem uma modificação nas cargas dos aminoácidos, fazendo com que a forma com que eles interagem passe a ser diferente. Porque, olha só, o grupamento carboxílico num pH neutro de um aminoácido vai ser naturalmente atraído pelo grupamento amino de outro aminoácido, uma vez que eles têm cargas opostas, não é isso? Agora imagina só, no pH básico, com o grupamento carboxílico com carga negativa, mas o grupamento amino com carga neutra. Como é que vai haver essa aproximação? Como é que vai haver essa interação? Será que a conformação das proteínas ainda vai permanecer a mesma? Então, a forma com que os aminoácidos estão protonados, eles vão dizer muito da forma com que eles vão interagir uns com os outros para a organização das suas proteínas. Então, o grupo carboxílico se dissocia de um íon carboxila carregando negativamente. Então, aqui a gente tem esse elemento, esse detalhamento. Nessas condições aqui, a gente está em que pH? Hã? 2 hidrogênios e no grupamento amino e um oxigênio, um hidrogênio no grupamento carboxílico. Nessas condições aqui, a gente teria um pH neutro, né? O que acontece? A possibilidade desse nitrogênio a receber mais um hidrogênio e a possibilidade desse oxigênio perder esse hidrogênio, fazendo com que haja diferentes formas de protonação desses aminoácidos. A perda desse hidrogênio do grupo carboxílico o torna esse oxigênio negativo, como a gente vê aqui nessas circunstâncias. E o grupamento amino pode se tornar protonado, né? Nesse caso, o grupo que era N2H2 passa a ser NH3, e nessas circunstâncias nós temos a carga positiva no grupamento amino. Ok? Então, nessas circunstâncias, em pH neutro, a gente perde o hidrogênio associado ao oxigênio da carboxila e o grupamento amino recebe um hidrogênio se tornando protonado. Então, nós temos uma carga aqui neutra, porque temos uma carga positiva no grupamento amino e uma carga negativa no grupamento carboxílico. Novamente, uma imagem diferente do que é convencional, mas ela serve para nos mostrar o seguinte: grupo carboxílico carregado negativamente, grupo amino carregado positivamente, carga geral, carga total do aminoácido é zero, é neutra. Tudo bem? Então a gente tem diferentes aminoácidos, e esses diferentes aminoácidos
tem essa fórmula geral. Carbono alfa ligado a um hidrogênio, grupamento amino, grupamento carboxílico e um radical. Qual é a única exceção a essa fórmula geral? A prolina. A prolina, o grupo radical e o grupamento amino geram um heterociclo aqui, gerando uma coisa só. O radical mais simples é o radical da glicina, do aminoácido glicina. Nesse caso, a gente tem aqui um hidrogênio como cadeia lateral. Hudson, um hidrogênio pode ser considerado cadeia lateral? Pode ser considerado cadeia lateral. Imaginem só, quando essa cadeia lateral não é um hidrogênio, esse nosso carbono alfa, ele está ligado a 4 diferentes moléculas. Quando um carbono está ligado a 4 diferentes moléculas, ele também é chamado de carbono quiral, ok? Todos os carbonos alfa são quirais nos aminoácidos, com exceção da glicina. Por quê? Porque nesse caso o carbono alfa está ligado a 2 moléculas iguais. Então, ele nesse ponto não é um carbono quiral. Ele continua sendo um carbono alfa por causa da numeração. Ele pode ser 1, 2 ou 1 alfa, beta, gama. Então, ele continua sendo um carbono alfa, mas ele não é mais um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Um carbono que se liga a 4 diferentes moléculas. E esse carbono quiral ele vai ter uma série de características específicas para ele. Então, ele tem isomeria, ele pode, a gente vai ver que ele pode se apresentar de uma forma ou de outra, imagem especular, ele interfere na luz polarizada e tem uma série de coisas relacionadas a ser carbono quiral. Então, anotem aí, todos os carbonos alfa dos aminoácidos são quirais, com exceção da glicina. Por quê? Porque a cadeia lateral da glicina é um hidrogênio, é um átomo de hidrogênio. Então, nesse caso, esse carbono alfa não é quiral. Ok? Aqui, ó, o carbono ligado ao radical é o segundo ou alfa, tá? Ele também é quiral em todos os outros aminoácidos primários, com a exceção da glicina. Aqui a gente tem a forma ionizada. Em que pH esse aminoácido ele está? Com um grupamento amino protonado e com o grupamento carboxílico desprotonado. Exatamente, está num pH neutro. A carga total do aminoácido é neutro, positivo, negativo. Se eu tivesse num pH básico, o que aconteceria? Exatamente. O grupo carboxílico receberia um hidrogênio aqui e o aminoácido ficaria com carga total positiva. Perfeito? E se eu tivesse num pH ácido? Exatamente. Haveria a retirada desse hidrogênio e esse grupamento amino aqui ficaria H2 com carga neutra. Então, beleza. Então, a gente tem o grupamento amino, tem o grupamento carboxílico e o grupamento que é chamado de cadeia lateral em todos os aminoácidos. Aqui a gente já falou da prolina. Agora, quais são as propriedades dos aminoácidos? Os aminoácidos são chamados de tem propriedade organolépticas, né? Eles são incolores. Então, a maioria deles tem um sabor adocicado, a maioria deles formam sólidos. Esses sólidos são, na maioria das vezes, solúveis em água. Existem aminoácidos hidrofóbicos, aminoácidos apolares. A gente tem a atividade ótica relacionada ao nosso carbono quiral, quando o carbono quiral com excesso da glicina. Nós temos os grupamentos carboxílicos,
o grupamento A, que tem caráter ácido, o grupamento amino, que tem caráter básico, o que faz com que eles sejam anfóteros. O que é uma substância anfótera, Hudson? É uma substância que pode se comportar tanto quanto como ácido, tanto quanto base, tá? A gente viu que dependendo do pH em que eles estão inseridos, aí eles se comportam capturando prótons, nesse caso eles são bases, ou liberando prótons, nesse caso prótons ou íon H+, nesse caso eles são ácidos, tá? Então a gente tem relacionado às propriedades ópticas um processo que a gente chama de isomerias. Todos os átomos de carbono assimétrico ou carbono quiral, como eu falei para vocês, aqui não é um carbono quiral porque a gente tem a glicina, tá? Mas nos casos dos carbonos quirais, nós temos essas atividades óticas. O que é essa atividade ótica, Hudson? A gente percebeu que o carbono quiral ele tem a capacidade de distorcer a luz polarizada quando incidimos um feixe de luz polarizada sobre ele. Esse feixe pode ser desviado para a direita ou para a esquerda, dependendo do tipo de aminoácido. Os aminoácidos que desviam para a direita são chamados de D-aminoácidos. D-aminoácidos porque são aminoácidos dextrorotativo. E o aminoácido que converte o raio para a esquerda são chamados de L-aminoácido ou levorotativo, tá? Então a gente tem aqui, ó, essa relação entre L-aminoácidos e D-aminoácidos. L-aminoácidos porque a luz polarizada incidida foi desviada para a esquerda, tá? E D-aminoácido quando a luz foi desviada para a direita. Muitos grupos, muitas bibliografias também relacionam a posição desses grupamentos, dessas cadeias laterais. Isso por quê? Porque o gliceraldeído foi a primeira molécula que foi determinada, teve a sua estrutura conformacional determinada com essa diferença isométrica, né? Que é essa diferença, essa imagem especular. Então aqui a gente tem um molde para o qual a gente pode comparar. Nessa hidroxila aqui, ó, percebam que elas estão em posição opostas. Então isso, o Ol significa levorotativo. Então é o gliceraldeído, e essa molécula de 3 carbonos aqui, com a hidroxila para a esquerda é levorotativo. E o gliceraldeído com a hidroxila para a direita é dextrorotativo, tá? Então a gente tem dois elementos com a mesma estrutura atômica, mas com organização diferente. Isso é chamado de isômero, tá? Eles são imagens especulares. Eles são como as nossas mãos. Têm a mesma constituição, mas elas são opostas. Percebam que nossos dedos eles são opostos. Senão a gente seria assim. A gente teria duas mãos com a mesma constituição. Na química, essa modificação é absurdamente importante. Hudson, a posição de uma hidroxila vai determinar o que? Se toda a estrutura da molécula é igual. Porque essas hidroxilas aqui vão determinar como é que essa molécula interagem umas com as outras. Se o L, se D, vão determinar como elas interagem umas com as outras. Isso acontece a mesma coisa com os aminoácidos. Quando percebemos que os aminoácidos também tinham características semelhantes ao gliceraldeído, nós também utilizamos a nomenclatura L e a nomenclatura D para esses aminoácidos. Isso quer dizer que nós temos L aminoácidos e D aminoácidos. Aminoácido levorotativo e aminoácido dextrorotativo. Todos os aminoácidos em humanos são levorotativos, são L aminoácidos. Os D-aminoácidos são encontrados em bactérias, são encontrados em plantas, são encontrados em fungos. Eles não podem ser metabolizados pelos humanos. Todos
os aminoácidos metabolizados pelos humanos são L-rotativos. Percebam aqui, ó, que o grupamento amino está em posições diferentes, tá? Nessas circunstâncias, a gente teria quando o grupamento amino está para a esquerda, a gente tem um L aminoácido. Quando um grupamento amino está para a direita, ele deveria ser um D aminoácido. Isso é convenção. Convencionaram que se essa estrutura aqui for semelhante à estrutura do gliceraldeído, ele é L aminoácido. Ou se ele tiver essa constituição igual ao D gliceraldeído, ele seria D aminoácido. Tudo bem? Mas, novamente, muita gente desconhece esse procedimento, ou muita gente simplesmente ignora essa convenção, e vocês podem ver por aí L-aminoácidos com grupamento amino para a direita, tá? Por quê? Porque ou eles desconhecem, quem construiu a estrutura desconhece essa regra, ou essa convenção, ou ele simplesmente ignorou, falou, não estou nem aí. Por isso, muito mais importante do que ver a posição do grupamento amino é saber que eles são considerados assim porque eles têm as mesmas características óticas do L-gliceraldeído, que é levorotativo, e do D-gliceraldeído, que é dextrorotativo. Beleza? Então, quando você vê um L-aminoácido, ele é levorotativo, independente aqui, ó, do que esteja aqui, porque essa fórmula aqui acontece muitas vezes de estar errada em muitos lugares, principalmente quando a gente está consultando só biologia, essas coisas aí, esses sites menos Wikipédia, esses sites menos precisos, tem muito dessas variações aqui na fórmula, tá? A nomenclatura usada da mesma forma para os açúcares, tá? Então, aqui o gliceraldeído, tá? A nomenclatura deles. E a nomenclatura dos aminoácidos, Rhodes, tem uma regra, porque a gente viu a nomenclatura dos carboidratos, a gente viu a nomenclatura dos lipídios. Vai chegar a hora da gente ver a nomenclatura dos aminoácidos? Não, porque não tem uma regra de organização de nomenclatura de aminoácidos. Os aminoácidos eles são nomeados de acordo com da onde eles foram retirados a primeira vez. Eles só tem nomes usuais, não tem nomes técnicos. Então foi convencionado que cada descobridor de um novo aminoácido dava um nome do aminoácido de acordo com a substância que ele isolou pela primeira vez. E aí, a partir desse nome, a gente tem a simbologia. Existem duas simbologias para aminoácidos, que para mim mais confunde do que ajuda. Mas existem, então a gente tem que ver. Existem aminoácidos, a simbologia de aminoácido com 3 letras e simbologia de aminoácido com uma letra só. As 3 letras eles estão relacionados ao nome do aminoácido. Então, a alanina era para ser a simbologia é ALA, ALA. Então, a gente sabe que quando vê ALA é de alanina. A nomenclatura de uma letra só, aí segue a cabeça de quem formou, porque W é triptofano, não tem nada a ver, né? Então, eu gosto mais de utilizar a simbologia de 3 letras, mas a de uma letra também é possível. A nomenclatura é feita a partir da, da forma onde eles foram isolados. No livro, eu sei que tem uns exemplos. Eu vou sair da tela aqui um pouquinho, que eu vou pegar o livro ali para dar uma colada, para mostrar para vocês como é que deu-se esse nome. Espera aí que eu sei que no livro tem. Só um minuto.
Deixa eu ver aqui se continua capturando o áudio. Continua. O livro que eu utilizo é esse camarada aqui, ó, tá? O Leniger. Mas fiquem à vontade para vocês utilizarem outros livros que vocês achem mais apropriados, que tenham uma linguagem melhor. Só vou procurar aqui rapidinho para mostrar para vocês a questão da nomenclatura. Aqui, ó. Os primeiros aminoácidos descobertos nas proteínas foi a asparagina em 1806. O último dos 20 aminoácidos foi a treonina, somente identificado em 1938. Todos os aminoácidos têm 3 nomes triviais. Tem nome triviais ou comuns. Em alguns casos, esses nomes triviais foram retirados da fonte de que foram isolados pela primeira vez. A asparagina foi encontrada primeiramente no aspargo. O ácido glutâmico foi encontrado no glúten do trigo. A tirosina foi isolada a primeira vez do queijo. Assim, o seu nome é derivado da palavra grega tyros, que é queijo. A glicina, do grupo da palavra grega glicos, doce. Foi assim nomeada em virtude do seu sabor adocicado. Então, a nomenclatura dos aminoácidos ela vai ser sempre... Peraí, deixa eu puxar o sofá de volta para cá, centralizar. Mas está sempre relacionada com da onde ele foi isolado primeiramente. A partir disso, a gente tem a simbologia dos aminoácidos. Simbologia de 3 letras e simbologia de uma única letra, tá? A gente tem ainda algumas propriedades de acordo com a configuração do carbono assimétrico, do carbono quiral dos aminoácidos. Essa configuração está relacionada, como a gente falou, ao gliceraldeído. Estruturas aminoácidos que estão de acordo com a orientação do L-gliceraldeído são chamados de L-aminoácidos. Estruturas que estão de acordo com a conformação do D-gliceraldeído, são chamados de D-aminoácido. L de levorotativo, anotem aí. Aminoácidos com a configuração L são assim classificados por serem levorotativos, o que significam que têm a capacidade de desviar a luz polarizada para a esquerda, enquanto que os aminoácidos denominados D-aminoácidos são dextrorotativos. Tem a capacidade de desviar a luz polarizada para a direita. Ruth, o que é a luz polarizada? É um laser, tá? A nossa lâmpada, ela não tem luz, a luz não está polarizada, os raios saem em todas as direções. Quando você coloca todos os raios em uma direção só, você polariza a luz, beleza? Então, quando você desvia um laser para a esquerda ou desvia o laser para a direita, o aminoácido é levorotativo ou dextrorotativo. Então, aqui a gente tem a L-alanina e a D-alanina. A posição do grupamento amino, ele pode ser um indicativo disso. Quando o grupamento amino está para a esquerda, ele é levorotativo, e quando o grupamento amino está para a direita, ele é dextrorotativo. Mas fiquem atentos com essa organização aí, porque, como eu falei para vocês, muitas bibliografias, muitas fontes, eles ignoram essa convenção ou desconhecem essa regra. Aí você vai ver um L-aminoácido com o nitrogênio voltado para a direita, tá? Grupamento amino voltado para a direita. Então, fique sempre muito atento. Qual é o grupo de aminoácidos que os humanos utilizam? Isso, os L-aminoácidos. Por que, Hudson, os humanos só conseguem utilizar L-aminoácidos? Porque existe uma necessidade de interação entre esses aminoácidos. E quem faz isso é uma enzima. A enzima tem um grupo funcional, um conjunto de aminoácidos que permite ou facilita
as reações químicas. E esse grupo funcional ele é assimétrico. Como assim assimétrico, Hudson? Ele tem uma posição específica. Se ele foi evolutivamente selecionado para trabalhar com L aminoácidos, então aqui é meu L. Meu L é esse aqui, tá? À esquerda. Então meu grupamento meu grupamento amino é o meu dedão. Nessa circunstância, meu sítio catalítico foi construído para acoplar o grupamento amino e realizar a catálise. Se o aminoácido é D, com o grupamento amino voltado para a direita, o que acontece? O sítio catalítico não reconhece essa molécula. E ele não reconhecendo essa molécula, ele não consegue realizar a reação. O que acontece? Ele não consegue metabolizar D aminoácido. D aminoácidos são encontrados em outros organismos, em micro-organismos. Fungos, bactérias utilizam D aminoácido. Nós humanos só seguimos utilizar L aminoácidos devido, já deu a nossa hora, devido à configuração do sítio catalítico das nossas proteínas. Então eu vou terminar por aqui para a gente continuar com propriedades dos aminoácidos na próxima aula. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu a estrutura geral dos aminoácidos, carbono alfa ligado a um hidrogênio, grupamento amino contendo um nitrogênio, grupamento carboxílico e cadeia lateral. Ok? Qual é o aminoácido que é exceção a essa regra? A prolina, porque a cadeia lateral ela vira um anel heterociclo faz um heterociclo com o grupamento amino, e aí a gente não tem essa estrutura bem definida de cadeia lateral e grupamento amino. Todo carbono alfa, que é o carbono 2 dos aminoácidos, são quirais, com exceção de um aminoácido. Que aminoácido é esse? A glicina, porque a cadeia lateral na glicina é um hidrogênio, e todo carbono alfa já é ligado ao hidrogênio. Nesse caso, a gente não diz que o carbono é quiral porque ele não está ligado às 4 diferentes moléculas. Ok? A outra coisa, são quantos aminoácidos primários? Isso, 20 aminoácidos primários, como na maioria das bibliografias. Existem bibliografias divergentes? Existem, vocês podem procurar informações a respeito disso e formar suas próprias conclusões a esse respeito. Na maioria das bibliografias, os aminoácidos primários são 20 aminoácidos. E todos eles são alfa-aminoácidos, por causa do carbono 2 ser o carbono alfa. Beleza? Espero que vocês fiquem bem. Se cuidem, cuidem dos seus familiares, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente passe por esse momento difícil. Um abraço e até a próxima.